Sussurro, alunos, alunos, canudos. Mano, você faz o seguinte, não faz prefixoso não. Deixa só eu vou cantar música do Vira, vou falar com sotaque português, vou falar que tudo vai ser numa boa. Que tal? Estás de acordo, opa? Olha, rapaz, não fica legal, Pato. Fica amoado. Não, não fica, já tá bom, de bom tamanho. Você já apareceu hoje, tá bom? Então vamos começar o programa, vamos? Então não bota pra fixo não. Eu estou cansado. Meu Deus, olha só que coisa. Ah, agora focalizou a mim, focalizou errado, só porque ele não está aparecendo no programa hoje. Mas é um programa diferente, né? É o penúltimo programa da quarta temporada do programa que você quiser chama de programa Fernando Sérgio, se quiser chama de live do Fernando, enfim. A gente fica realmente sabendo o óbvio, né? Na vida tudo tem princípio, meio e fim. E o programa também teve o princípio em 2017, né? Teve todo o desenvolvimento dele e agora está tendo o penúltimo programa do ano, deste ano com certeza. Ah, Fernando, você vai parar, você vai embora para Portugal, porque não acredita mais no Brasil. Não, eu não vou embora para Portugal. Eu vou a Portugal passar 6 meses após não sei quantos anos de trabalho, em que nem férias tive, a bem da verdade, e economizei para isso. E na verdade eu tenho 2 filhos queridos, dos 5 que eu tenho, que moram em Portugal e que são igualmente cidadãos brasileiros e cidadãos portugueses, né? Além da minha mulher também. Então o que acontece? Os meninos estão aí, vão ser pais, né? O mais novo e o mais velho. O mais velho, que é o Felipe, casado com a Bruna, vai ter a nossa querida Aurora, que está já na continha de sair. E o mais novo, que é o Bruno, casado com a Monique, vai ter o querido Cauã, isso em janeiro. Então a gente se preparou para isso. Além do que, tudo se renova, né? Quando vier com uma nova paginação e uma nova apresentação, há uma possibilidade real de uma renovação com maior participação das pessoas, dos queridos amigos. Basicamente é isso. Então, por isso que pelo menos eu atendi parcialmente o nosso patinho, né? Nosso patinho. Por quê? Não botei prefixo, né? Prefixo é legal, mas em contrapartida, hoje se adota muito mais vinheta, ou seja, aquele prefixo era um prefixo muito bonito, que foi feito até com muito carinho, né? E que na realidade é uma música de rádio. E a gente vai, aos poucos, fazendo uma reformulação desse trabalho. Então essa é a ideia, né? O Luiz Henrique Oliveira, como sempre, prestigiando a gente, na verdade, quem irá será o Todinho, o cãozinho Rios, é verdade, Todinho vai, a gente já vermifugou com o mando figurino, vacinou com o mando figurino, ele é uma pessoinha, né? É o nosso caçula, digamos assim, ele é muito carinhoso, adora carinho também, é um como é que Shih Tzu, que tiço, Shih Tzu, né? Mas é gente, então ele vai com a gente sim. O Oscar Berro, Fernando, eu passei o contato do Caó em Portugal, já o informei da possibilidade de você ligar. Legal, já recebi o recado, né? Nosso querido professor Carlos Alberto Oliveira, e quero agradecer de montão ao nosso querido, não menos querido, Oscar Berro, sempre colaborando com o programa. Poxa, uma honra, viu, Oscar? E você sabe que onde eu estiver, você estará sempre participando. A Denise Guzmán Silva, nosso carinho, nosso aceno. Denise, boa tarde para você. A Elciene Correia, boa tarde. Fernando Sérgio, boa tarde, querida. Assistindo o programa, né? Maravilha. Então é isso, quer dizer, a gente sabe, a gente está torcendo, eu acredito muito no Brasil. O Brasil tem tudo para florescer, apesar das dificuldades, apesar das incompreensões, apesar de uma coisa detestável que eu acho hoje, que é o divisionismo, né? As pessoas, quando a gente era criança, eu não sei se você se lembra disso, mas houve uma época que o Berro há de se lembrar, porque ele também é mais ou menos da minha época, eu sou até um pouquinho mais velho.
Mas, na verdade, havia na nossa época primário, ginasial, depois científico, contador, e depois a pessoa ia para a formação, para a universidade e tal. Né? E eu me lembro no primário, né, que era bem garotinho, tipo 10 horas, uns 10 anos, né? Antes disso, 11 a gente já estava no ginásio. Hoje é o fundamental, né? Eu me lembro quando uma pessoa discordava da outra, um menininho, geralmente brigão, e entrava uma espécie de juiz no meio e falava assim, quem fome, cospe aqui, no centro. Aí o que se achava homem, né? Isso é uma bobagem, cuspia. Né? E aí, a partir daí, saiu na porrada, mais ou menos isso. Né? Até os padres separarem, no caso meu era colégio de padre, ou então o professor que tinha professor também. Mas isso a gente fazia, eu acredito que talvez possa ou não haver, quando é criança, quando é menino, não é? Agora, político ficar dividindo o país é de uma pobreza, né? Uma pessoa ser eleita para qualquer tipo de cargo e dizer assim, não, eu só vou atender os meus partidários. Logo na posse, isso é de uma burrice inominável. Porque qualquer cargo público, o cidadão pode manter o seu pensamento. Ah, eu sou só de centro, eu sou só de direita, eu sou só de esquerda. Pode manter. Mas a obrigatoriedade é atender todo o povo brasileiro. E aí acontece que alguns fracos de espírito, têm que se apegar nos ídolos, não importa se forem ídolos de papel, não importa. O que é fraco de espírito, o que é fraco de cabeça, ele quer alguém para poder lutar por ele, porque ele não luta. Ele não luta, ele aplaude. Né? E aí o cara aí visualiza no outro inimigo. Você está falando de Brasil? Não, eu estou falando de Brasil como eu poderia estar falando do nazismo, do Hitler, né? Que identificaram os judeus. Era um país completamente destroçado. A Alemanha é um país que perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi humilhado pelos outros países. Surge um maluco que nem o Adolf Hitler, não é? Com toda aquela pompa de suástica e outras coisas mais. A população mais fraca estava precisando de um maluco para poder dizer coisas e coisas, e o cara acha a culpabilidade no coitado dos judeus. E aí a gente já sabe a história que foi feita. Então eu torço efetivamente para que esse tipo de coisa não aconteça no nosso Brasil, porque é de uma imaturidade política total, total. Então o cara acha digamos assim, um demônio para exorcizar, ou uns demônios para exorcizar. O cidadão acha, enfim, criminosos hipotéticos para exorcizar. Então, esse tipo de coisa, tomara, agora estamos vivendo uma calmaria depois daquela terrível pré-data do dia 7 de setembro, aquelas bobagens ditas, de um modo geral, pelo atual presidente da República, que parece que agora obteve um pouco de calmaria, pelo menos, tomara que tenha obtido juízo, né? Porque é muito sério essa coisa de um país quando você preside. É muito sério, você está governando para todos. Assim como o governador do estado está governando para todos, o prefeito, ou deveria estar. Não é uma vaidade pessoal. Vaidade pessoal é para quem não tem a percepção da grandeza de um cargo público, que é só passageiro. As coisas passam, gente. Né? Não dá para acreditar, esse meu programa não está passando. Amanhã você vai descobrir uma outra pessoa tão importante quanto, ou menos burra, digamos assim, caso você não goste de mim, e a vida segue. Então, por que se fixar neste ou naquele, quando se pode se fixar no coletivo? No coletivo da inteligência, da capacidade, da permanência, do respeito público. É isso que a gente tem que buscar. Não importa se a filosofia for de esquerda, centro ou direita, mas exige-se honestidade, exige-se respeitabilidade e, sobretudo, exige-se inteligência. Né? Quando você busca a audiência, e quantas vezes eu tive muita audiência no rádio, né? Não tanto quanto hoje tenho, digamos, na internet, mas não importa, a vida que passa. Né? Então, quando você busca, você vai buscar agradar a todos.
Não só aqueles que adoram o Fernando Sérgio, mas tem outros que dizem, detesto o Fernando Sérgio. Porém, o assunto tem que ser bom, porque aí pelo menos ele vai prestar atenção no assunto. Ideal também é o mesmo com relação à eleição de uma pessoa. A pessoa que for eleita, mesmo para um cargo majoritário, isso os bons políticos, os grandes políticos, os estatistas sabem disso. A pessoa, quando for eleita para um cargo majoritário, ela deve pensar assim, ó, aqueles que me elegeram já são meus. Talvez haja uma defasagem de 10%, de 7%, de 15% se eu fizer muita besteira, mas eu tenho que conquistar aqueles que não me elegeram. E aí, se você não faz nada para conquistar esses outros que se elegeram, você perde nas pesquisas. E a isso se dá um nome: burrice. Bem, eu vou trazer um portal que está tendo muita audiência, só um trecho, pedir licença ao José, é o Portal do José, para ele poder fazer um comentário com relação ao senhor Paulo Guedes. Deixa eu só posicionar a câmera aqui para você que está me ouvindo. Aí está o José, Portal do José. Vamos lá. Balançando perigosamente à frente do seu cargo no Ministério da Economia, e isso não é sensacionalismo. Só que você não verá abordagem dessa situação pelos grandes veículos de comunicação que no momento se encontram empenhados em fazer uma espécie de operação abafa para que a opinião pública brasileira não saiba exatamente o que está acontecendo e as consequências do que está acontecendo. Eu vou abordar essas situações aqui no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque isso amplia o alcance do nosso portal, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, essas investigações do jornalismo internacional que revelaram, em sua grande maioria, figuras obscuras, com dinheiros também igualmente obscuros, depositados em paraísos fiscais, quando as lanternas que estavam iluminando essa situação toda foram apontadas para o Brasil, a figura que apareceu logo de cara foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso não foi pouca coisa e não é apenas um assunto jornalístico. Por mais que o Paulo Guedes agora queira fazer uma defesa, dizendo que pode ter no máximo um conflito ético, um conflito moral, a questão é jurídica. A lei proíbe que uma pessoa que exerça cargo público tenha essa dinheirama lá fora do nosso país. E aí tem uma contradição muito curiosa no meio dessa história, né? Que gente patriota é essa que está no poder? Vocês imaginem se o receituário que Paulo Guedes adota para si fosse um receituário que ele recomendasse para todas as pessoas no nosso país. Todo mundo ia botar dinheiro fora do Brasil. Pois é, se você quiser, naturalmente, após o programa, você vai poder continuar a ver o Portal do José, que faz a sua crítica, como eu faço, sou partícipe dessa crise, aliás, perdão, dessa crítica que origina em crise, porque esta é a realidade. Você ocupa um cargo público, você ganha uma nota, sim, pode ser até quase nada perto do que ele possui. Dizem que possui 4 milhões de dólares ou de reais, não sei, tá? Tem que ser provado em offshore. O que é isso? São paraísos fiscais. O que é um paraíso fiscal? São lugares tipo a Suíça, não é? Em que você tem um número de conta, ninguém sabe quem sou eu. Vamos supor que eu fosse presidente, ministro, ou só rico, né? Tem muito rico que faz isso. Então tu vai para lá, né? Transfere uma fortuna imensa para lá, mas não transfere seu próprio nome, transfere com um número tal, e quem for com aquele número, com aquela senha, tira o dinheiro ou fica com o dinheiro. É moral isso? Claro que não. É legal? Não. Se você tiver um cargo, se você não tiver, e se você, eu não sei, porque eu nunca tive essa grana toda, então eu não sou realmente a pessoa mais técnica para dar esse exemplo para você. Mas se você não tiver, digamos assim, se você tiver esse dinheiro, perdão, e você fizer uma declaração impogenta que você está expatriando esse dinheiro, que essa é que é a realidade, ou que deveria ser, a meu ver, de leigo, então você paga lá o teu imposto e você vai ter. Tudo bem.
Agora, né, pegar o dono do galinheiro vizinho para tomar conta das galinhas depauperadas brasileiras é complicado. Aí eu passei para um amigo querido que tem um pensamento que tem o direito de ter, e ele ficou meio... Não adianta. É batom na cueca. É batom na cueca. Resta saber o que será feito com isso. Essa é que é a verdade. Hoje a gente vai dar uns alôs para muitas pessoas queridas, né? E vamos dar um pouco mais de conteúdo nesse programa, né? Para que você analise. Em absoluto, eu falo que você deve concordar comigo, não. Pelo contrário, se você quiser, discorda veementemente. E eu não vou ficar nem um pingo nervoso. Você sabe por quê? Eu sou democrata. Quem não é, aí, não tá vendo, esses juízes, esses deputados, tem safado em tudo quanto é lugar, tem também no jornalismo, né? Que não é o meu caso, pelo menos penso não ser. Mas é isso. Eu vou mandar um grande abraço a Tânia Malheiros, ela é convidada do Diário da Noite, nesta quinta-feira às 18 horas. A premiada jornalista e cantora vai conversar com Márcio Kerbel sobre sua atuação na imprensa e nos palcos, além dos futuros projetos. Assista nos canais do YouTube e Facebook e participe desse agradável bate-papo. Um abraço para o jornalista, o Márcio Kerbel, e para a Tânia Malheiros, que é uma cantora, que é uma amiga querida, né? Muito bem, então nós vamos aqui, vou trazer o nosso querido José Augusto, o desembargador Zé Augusto. Vamos lá, ele elegeu um tema muito interessante, que você vai ficar sabendo, e esse tema é o seguinte, aquela história da improbidade que estão querendo mudar lá no Congresso. Ele me deu uma verdadeira aula, acredito que você vai receber essa aula dele agora também, pelo menos para você ter uma opinião a favor ou contra, porque nós estamos numa democracia. Doutor Zé Augusto Araújo Neto, muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, um minutinho só para eu desligar aqui o som. Tá, tudo bem. Ele vai desligar o som e eu vou continuar falando com você. Eu vou aproveitar e pedir a você o seguinte, você que tá certo. Você que está nos ouvindo, você, por favor, se inscreva. É muito importante que você se inscreva, tá bom? Se inscreva, prestigie, porque é muito importante. Então vamos lá. Doutor Zé Augusto Araújo, mais uma vez, boa tarde. Agora está em alto e bom som, está com imagem. Eu queria saber do amigo que história é essa da mudança da lei da improbidade pelo Congresso Nacional, e isso se é algo que beneficia a população ou beneficia determinadas pessoas que, lamentavelmente, são chegadas a cometer ilícitos. Olha, boa tarde, Fernando Sérgio, boa tarde àqueles que nos acompanham. Olha, eu vejo com muita preocupação essas mudanças legislativas do jeito que elas estão sendo feitas neste momento, né? Você sabe que está lá aquele presidente da Câmara dos Deputados, né? O Arthur, e ele... Arthur Lira, né? Arthur Lira, ele tem uma tendência de fazer as coisas de uma forma muito assodada. E eu vejo que nessas mudanças aí, que estão sendo feitas assim, lembrando daquele ex-ministro do meio ambiente, né? Que dizia, vão passando tudo de baseada, vão fazendo a boiada passar. E essas leis estão sendo feitas assim. E a lei de improbidade saiu assim rapidamente, né? E a gente verifica que não há uma discussão muito aprofundada a respeito do assunto. Eu já falei aqui uma vez sobre ela, que eu não vejo com maus olhos o fato de deixar claro isso, que o crime de responsabilidade administrativa, esse crime, seja claramente mostrado como crime doloso. Em regra, o crime é doloso. Você, quando pratica um fato, você pratica aquele fato querendo, isso é a regra. Eventualmente, você pode praticar o fato por culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Exemplo típico é o crime de lesão corporal ou de homicídio. A pessoa pratica o homicídio querendo,
A pessoa pratica uma agressão querendo. Agora, pode causar uma lesão corporal na direção de um veículo culposamente. Pode até esbarrar em alguma pessoa, derrubar culposamente, produzindo lesão corporal. Pode produzir um homicídio também culposamente. Então, deve ser punido de uma forma mais grave a conduta quando ela é dolosa, ou seja, intencional. O sujeito quer praticar aquela ação. A ação de matar, por exemplo, querendo matar, é muito mais grave do que aquela que a pessoa pratica no trânsito quando pratica culposamente. Então, eles restringem esse crime de improbidade administrativa no caso da ação ser dolosa. Eu não vejo isso com maus olhos, não. Sim. Porque, no contrário, a pessoa é punida, como é na lei de hoje, por dolo, culpa, ou mesmo não tendo nem dolo nem culpa. Ele praticou o fato, ele já é responsável por aquilo, como eu já disse, penas graves. Agora, eles aproveitam para fazer uma modificação aí e já pegam e fazem outras modificações que você vê que aquilo atua contra a sociedade. Por exemplo, eles estão fazendo uma modificação nessa lei aí que não é satisfatória. O crime de responsabilidade ele só pode ser punido se for praticado dentro daquele mandato que ele está sendo acusado de ter praticado o crime de responsabilidade. Sim. Vejam bem, um governador, por exemplo, está no exercício do seu cargo. No final do governo, ele pratica um ato de improbidade administrativa. Não vai ter tempo de apurar esse fato. Pela lei de hoje, não. Se ele vier a ser punido amanhã ou depois, ele se elegeu, vamos supor, deputado ou senador, deixou o mandato de governador, ele vai ser punido, vai perder aquele cargo que ele assumiu, tendo praticado o crime de responsabilidade e improbidade antes, né? Sim. Então, eu acho que isso é salutar que seja assim. Porque se a pessoa não tem probidade, ou seja, lisura, honestidade, no cargo de governador, por que é que ele vai ter no cargo de deputado ou senador que ele se elege logo depois? Claro. Eu acho que a punição aí é razoável. E eles limitam isso, só pode ser durante o mandato. Então, se a pessoa pratica aquilo no final do mandato, não vai ter essa punição que é a perda do cargo público. Quer dizer, são coisas que não são feitas em benefício à sociedade. E essa é a minha preocupação. Agora, hoje estamos discutindo lá uma mudança já também na Constituição. Ah, é? Porque para mudar essa situação do Ministério Público, por exemplo, hoje, precisa ser mudança constitucional. Olha E só. ontem aprovaram uma comissão lá, que deve ser a Comissão de Constituição e Justiça, que é a que primeiro se pronuncia. E normalmente outras comissões vão se pronunciando sobre um projeto. Agora não, ontem aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça, já manda direto para plenário hoje para ser julgado já, sem grandes discussões. E fazendo o que com essa mudança legislativa que eles estão pretendendo? Que é uma coisa que me preocupa. De um lado, você faz leis que beneficiam o corrupto. Caso, por exemplo, do governador que se corrompeu, praticou o crime, ele só vai ser punido se for durante o mandato dele. Se elegeu para outro cargo, ele não vai ser punido. Nesse caso, você está vendo uma lei que vem para proteger a corrupção, o corrupto. Infelizmente. E do outro lado, você vê uma alteração feita no Ministério Público que eles pretendem para enfraquecer a instituição que investiga, Pois é. que é responsável pela apuração dos fatos. Eles estão pretendendo fazer o quê? Não, vamos aumentar mais um cargo no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão administrativo, não é um órgão do judiciário, não. Isso é um órgão administrativo, não é do judiciário. É um Conselho Nacional do Ministério Público, que é composto também, não é só por membros do Ministério Público, também gente da sociedade, até pessoa do Congresso, que eles indicam um cargo para preencher um cargo dos 14 que há lá. Eles estão passando para 5, tirando um cargo do Procurador-Geral, que era do Ministério Público, e passando para eles 2 indicações para o Congresso. O Congresso passa a ter 2 indicações. Sim. Indicações fundamentais. Isso é que é importante. Eles querem fazer indicação para vice-presidente do Conselho. Olha só. Eles querem uma outra que é mais importante ainda, que é para o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, que é quem é responsável pelas punições em todo o país de erros cometidos por membros do Ministério Público. E eles querem ter esse poder interferindo lá na outra instituição de uma forma, a meu ver, indevida. O Ministério Público, para ser a instituição que a gente quer que ela seja, uma instituição democrática,
ela tem que ser independente, ela não Claro. pode ser controlada assim, não. Agora, com isso eu estou dizendo, não, o lado errado do Ministério Público, na situação de hoje, ele fica lá dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Há uma punição ou não há uma punição? Isso fica sujeito a alguma correção? Fica. A Justiça pode corrigir isso. É a Justiça que tem que corrigir. Alguém recorre, vai para a Justiça e vai ser decidido na Justiça. Não quer dizer impunidade para o membro do MP, não. Que hoje há a possibilidade de punição dentro do Conselho e até discutida a questão se foi absolvido ou condenado na Justiça, que é o local onde deve ser discutido. Agora, não, eles querem passar essa decisão de alterar uma decisão de membro do Ministério Público no exercício da sua função dentro do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, deixa de ter a independência funcional, que é um requisito fundamental para o membro do Ministério Público atuar. Se o Ministério Público atuar sob capricho, ele não vai ser uma pessoa independente. Agora, a gente está perdendo isso aí. Você, por um lado, favorece o corrupto que vê-se mais protegido por essa alteração que houve aí na lei de probidade. Tá? E, do outro lado, você vê querendo mudar uma instituição que é independente e que é importante para a democracia. Mas essas coisas preocupam. Isso não pode ser feito sem uma discussão maior, não. Se aprova uma comissão hoje, no dia seguinte você pode ir plenário e já consegue aprovar uma mudança na Constituição. A toque de caixa, como se dizia. A toque de caixa, né? Como se dizia. A toque de caixa, de baseada, né? Como dizia o ex-ministro lá do Meio Ambiente, de deixar passar a boiada. Enquanto o pessoal está pensando na Covid, deixa passar a boiada. A fala. Deixa passar a boiada. É assim. A gente quer um país democrático, né? Um país que tem uma democracia forte, segura. Todos Para queremos. isso é preciso que as instituições sejam fortes e seguras, que tenham atuação. Perfeito. A gente quer também que o Congresso fique limitado nas suas atividades, não tem as suas atribuições, mas dentro, cada um dentro do seu quadrado, né? Com certeza absoluta, o seu raciocínio é absolutamente correto. E eu vou aproveitar o programa para temporariamente, né, me despedir do amigo, mas nós estaremos nos comunicando lá da Europa e seguramente o programa vai atingir também alguns outros países e a gente não pode prescindir do conhecimento jurídico e de todo o trabalho que o amigo desenvolve, que faz com que tenhamos a nossa mais profunda admiração. Então, eu quero agradecer ao amigo esse tempo todo que tanta sabedoria e conhecimento ele conseguiu, através da modesta pergunta, ele trazer à luz certos conhecimentos. É uma ilação importante, porque nós queremos, como disse um amigo, uma democracia, e a democracia tem que saber a respeito dos pensamentos que divergem, mas não as pessoas. E todos divergem, às vezes, em busca do melhor. Então, ao desembargador Zé Augusto Araújo Neto, na expectativa de que talvez já na segunda quinzena de novembro estejamos juntos num outro patamar, um fraterno abraço e muito obrigado pela amizade. Eu que quero agradecer essa oportunidade que eu tive aí de participar desse seu programa, também acompanhando o que pensam aqueles que nos assistem, né? E para mim acho que foi muito importante também. Desejo que você seja muito feliz lá em Portugal. Muito obrigado. Já visitei Portugal, é um país muito bonito, muito agradável. Com certeza. Eu sou filho de uma portuguesa. Minha mãe veio de lá com 5 anos de idade, minha mãe. E daí até estou conseguindo a minha cidadania portuguesa também. Então. Meu irmão já conseguiu, já tirou o documento, já tirou o passaporte, tudo. O meu estou aguardando para isso, mas já foi deferida lá. Então, é uma satisfação muito grande. Espero que você também faça bons programas de lá. Agora eu quero indagar, eu vou ter que falar o português brasileiro ou o português de Portugal, hein? O seu português é inteligível de qualquer maneira. As pessoas que têm conteúdo, elas são entendidas, pode ter certeza. Fraterno abraço, amigo. Você não é brincadeira, mas tudo de bom para você, uma boa viagem. Obrigado. Que tudo seja um sucesso lá com seus filhos, com o netinho que vem, né? Isso, uma netinha vem agora em novembro. E um netinho do outro filho vem em janeiro. Daí a razão para ficar esse tempo por lá. Tá bom? Muito bom. Tá. Muita felicidade.
felicidades para você lá, com a família toda, com a sua Obrigado. esposa também, que é uma pessoa muito agradável também. Muito obrigado, Tudo de querido. bom para você, para os seus filhos, para os seus netos, para todos. Nós Idem vamos para essa família. aguardar aí o contato, né? Tá Espero que seja certo. muito feliz lá. Idem para essa família bonita. Fica com Deus. Abração. Então, Você esse também, um abraço. doutor Zé Augusto Araújo Neto, né? Nós temos tido pessoas, colaboradores muito, muito legais e a gente tem sempre que agradecer, né? Isso o rádio me deu, a carreira me deu e a respeitabilidade para com os pensamentos, notadamente os pensamentos contrários, mas não se esquecendo de colocar a sua posição. Eu acho que nós brasileiros, na comparação com os portugueses, por exemplo, e até com os europeus, nós sempre queremos ajeitar um pouco a nossa opinião com relação ao outro. Isso não são todos, alguns. E isso é um erro. Você tem que marcar a opinião. Você tem que dar, a minha opinião é essa. Se você, no futuro, estiver errado, sempre resta o reconhecimento do erro e resta também o pedido de desculpas, né, para quem tem, digamos assim, a humildade necessária para tal. Mas é melhor ser franco, é melhor você dizer, olha, não vou por isso, não faço por aquilo. E eu cultivo isso há algum tempo, né? Muitas das vezes, com amigos queridos, eu evitei o choque da palavra, né? E que hoje não há mais condições de evitar. Você sabe por quê? Eu sou um senhor com 75 anos. Embora alguns até dizem, você aparenta ter menos, que bom. Aparenta ter 74. Mas acontece o seguinte, é inevitável você saber que tudo tem começo, meio e fim. Então o que acontece? Quanto tempo eu estarei do fim dessa minha casca planetária, né? Eu acredito na vida após a morte, eu acredito na espiritualidade, né? Mas esse é o tempo que eu tenho para conversar com você e para você, nem que seja através do Zap, conversar comigo. Esse é o tempo. O resto são os mistérios divinos, para onde é que vamos, quando iremos, de que forma iremos, será que com esta personalidade, será que com outra personalidade, como eu acredito, a mesma personalidade, porém com outro nome, com outra... É assim na vida, é assim na vida. Durante muito tempo eu proclamei a espiritualidade através do programa de rádio, né? Mas sem exageros, sem querer convencer ninguém de ninguém, né? de nada, em absoluto. A gente sabe que cada qual tem o seu momento, mas não custa perceber que a vida é mágica, que a vida é bela, que a vida ela te dá uma oportunidade de viver, de ser por um determinado tempo. Então não adianta ficar discutindo o sexo dos anjos. Que você seja defensor da sua fé, qualquer que seja ela, ou da sua descrença, qualquer que seja ela. Mas somos todos seres humanos. Não existe essa coisa. No início do programa, eu falei da injustiça cometida pelos nazistas contra os judeus. Não é? Injustiça mesmo, injustiça mesmo. Porque eu tenho amigos em todos os quadrantes. Eu tenho amigos ateus, eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos católicos e tenho amigos judeus. Eu tenho um amigo querido que foi meu produtor, até há anos que eu não vejo, que ele mora em Niterói, advogado, Arnaldo Risenberg, foi meu produtor do Silvio Santos, na época da Tupi, uma inteligência, uma cabeça judeu. E uma vez, né, eu elogiando a fé deles, porque não importa a fé que você tenha, o importante é você ver no outro um partícipe da sua vida, né? E de repente ele me trouxe um presente que era o kippá, que é aquela coisinha que eles botam na cabeça, né? Com uma espécie de um travesseirinho, não sei bem, eu não sou judeu, e que, salvo engano, representa a passagem do menino de 13 anos para a maturidade. Se é que é isso que eu estou falando um presente que eu ganhei para vocês há 20 anos, há 20 anos que eu não vejo, lamentavelmente, meu amigo Arnaldo e a Regina, esposa dele, vez por outra, entra aqui, manda um abraço, e ele me deu de presente aquilo que eu guardo com veneração até,
Não porque também não sou, mas não é isso, pelo gesto. Então é isso que nós temos que ter. A gente tem que divergir nas ideias, mas pela construção de algo mais importante, de um mundo mais importante. Não só que o nosso país seja mais importante, de um mundo de reciprocidade. Hoje, a Angela Merkel foi recebida pelo primeiro-ministro italiano, e eu sou descendente de italiano, faço jus, né, a essa cidadania também. Então, o que acontece? Quer dizer, faço jus, mas não tirei a cidadania. Faço jus se fosse, mas já que eu estou mais, já tenho essa facilidade com relação a Portugal por parte dos meus parentes, então. Mas o que eu digo é o seguinte: então ele foi recebido, ela foi recebida, e o primeiro-ministro português, perdão, o primeiro-ministro italiano disse: essa é a mulher, em outras palavras, essa é a mulher que mais lutou pela igualdade das relações. Então é isso, parar de fazer inimigo de graça. Eu não estou falando dos maus, eu não estou falando dos chamados espíritos inferiores, que nós chamamos, que alguns chamam de diabo, disso, de aquilo, que são pessoas, pobres diabos, são pessoas que ainda não perceberam a grandiosidade da divindade, que não perceberam a grandiosidade da vida, que vivem da inveja, que vivem da miséria, que vivem da estupidez, que vivem da criminalidade alta. Mas veja você, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas boas, das pessoas que, comuns como eu sou, que tentam a sua maneira deixar o seu partido, qualquer que seja ele. Você pode ter, efetivamente você pode ter. Né? É de esquerda, é do centro, é de direita, é de cima, é de baixo, não importa, você pode ter. Mas você tem que ter a percepção que a sua clareza de ideia deve ser para o benefício do outro e não para o benefício seu, porque você beneficiando o outro, você seguramente há de beneficiar a si mesmo. Não fui eu que disse isso. Não fui eu que disse isso. Em outras palavras, Moisés dos judeus falava isso. Em outras palavras, Jesus dos cristãos fala isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em outras palavras, Martin Luther King falava a mesma coisa. A Ashna Pahlavi, um grande mestre hindu, também falava a mesma coisa, que são luminares. Já que se fala em patamar de futebol, são patamares que atingiram algo acima do bem e do mal. E quando a pessoa atinge esse acima do bem e do mal, ela tem a consciência de que somente será feliz se os outros forem felizes. Nós vivemos num país hoje repleto de dificuldade, de problemas, de pessoas passando fome. Não precisa ir muito longe. Você pode sair daqui no bairro nobre da Tijuca, como eu faço, 4, 5 quilômetros, e você vê de 100 em 100 metros, de 200 em 200 metros, pessoas morando nas ruas por causa da pandemia. Você vê isso em Copacabana, você vê isso no Leblon, você vê isso muito provavelmente na cidade que você está, em maior ou menor escala. E muitas das vezes você se pergunta: será que somos só isso? Será que nós damos tudo aos ricos, damos mais ou menos à classe média que precisa sustentar os ricos, que alguém tem que trabalhar? Não, o Fernando está dizendo que rico não trabalha? Não, dependendo do rico trabalha. Mas tem uns que são só herdeiros, mas não dão praticamente quase nada para os pobres. Meninos, meninas, dá licença de chamá-los como tal, porque afinal de contas é um velho senhor de 75 anos. Aproveitando o momento, porque o futuro a Deus pertence. Então eu me lembro de uma época, nas lutas que tive ao longo dos 59 anos de comunicação, desde os 16 anos. Me lembro de certa época em que eu fui dono de um pequeno telejornal. Jornal, não era telejornal. Fazia um telejornal no SBT, mas fui dono de um jornalzinho, e um jornal de bairro. E quem muito me apoiou foi o falecido senhor Arthur Sendas, com a propaganda que era necessária para que a gente imprimisse o jornal. A gente imprimia 10 mil exemplares a cada semana. Muito bem.
E esse jornal, e também tive um outro grande amigo que me ajudou muito, que hoje não sei mais dele, Marcelo Campos, um abraço grande, que era pró-reitor da Universidade Estácio de Sá. Esse menino, ele patrocinava a contracapa do jornal. Essas duas realidades me davam a oportunidade de fazer um jornal de umas 20 páginas. E fora pequenas publicidades que eventualmente entravam. Então, a colaboração que eu recebi da época da família Sendas, do senhor Arthur mais especificamente, na verdade era a seguinte: eles tinham nos supermercados, que hoje não mais existem no Rio, foram vendidos, se não me falha, para o Extra, eles tinham um quadro de avisos enorme que era só, na realidade, os classificados. Você tinha um apartamento para vender, botava lá. Você tinha um apartamento para alugar, botava lá. Um quarto para alugar. E qualquer pessoa podia fazer isso. Então nasceu a ideia: vamos fazer o jornal de classificados da Senda. Você faz, Fernando? Faço. Então eu, pessoalmente, ia a São João de Meriti, dirigindo o meu carro, pegar, porque eles tinham a Sendolândia lá, e eles recebiam classificados de todas as lojas das Sendas. E juntavam isso no malote, eu ia pegar o malote e levar para a minha arte, para poder botar tudo bonitinho, e depois para uma gráfica. Por que eu estou dizendo isso? Se eu ia sempre, pelo menos de 15 em 15 dias, que a gente repetia na outra semana, eu sempre olhava a mesma coisa que ainda hoje eu olho. Quando você sai da Avenida Brasil, que você pega a agulha que vai em direção a São João de Meriti, você na realidade vê um rio, eu não sei qual é o nome desse rio, e você vê várias casas humildes nas laterais. E as pessoas, por não terem recolhimento de lixo, jogam o lixo, assoreiam o rio. E aí sempre aquilo, eu estou falando de uma coisa, gente, de mais de 30 anos atrás. Eu olhava aquilo, como é que pode? Aí via político falar bonito, militar bater continência. São outros. Palmas, aplausos, não estou criticando nem político, nem militar, a não ser os maus. São pessoas que conseguiram, mercê da sorte, mercê de ter nascido em famílias probas, não só probas, mas com dinheiro, independentemente de ser probo ou não. Então se formaram, conseguiram. Então esses, pela má educação dos seus políticos, muitas das vezes viraram as costas para esse povo desnutrido e esfomeado. E o resultado nós vemos hoje, quando a polícia sobe o morro atirando e que eventualmente mata alguém ou é morto. Temos que lamentar as mortes, notadamente dos inocentes. O resultado a gente vê hoje quando muita gente chega absolutamente despreparada. Um dia, um porteiro de edifício me disse: olha, mas essa gente também, e ele, vindo da humildade, mas já estabilizado, porque encontrou casa, comida, encontrou salário. E ele teve a análise que uma pessoa estabilizada poderia ter se não se aprofundar. Dizendo: mas as mulheres vão fazendo 3 ou 4 filhos e botando no mundo. E só o fazem porque não tiveram educação. Só o fazem porque o projeto de Leonel de Moura Brizola de fazer o CIEP, na realidade que estão todos aí, como poderia ser outro qualquer político, e se tivesse continuado da forma integral, com pais sociais, com as crianças chegando, trabalhando em 2 períodos, tendo aula em 2 períodos, saindo jantada e com alma lavada, com roupa lavada também, muito provavelmente isso seria menor, bem menor do resultado de hoje. Hoje, uma reportagem no jornal da televisão, do Bom Dia Brasil, do Fachel, e daquela menina que, me perdoe, me fugiu o nome, é uma garota, eu sou um velho, me deixou estupefato.
Que reportagem é essa? Acho que era o Morro do Cruzeiro, mas pode chamar de outro morro qualquer. Os policiais deram uma batida, porque está havendo tiroteio e tal, tal. E o helicóptero da Globo, o Genilson Araújo, a quem eu mando um grande abraço, admiro muito o trabalho dele. O helicóptero da Globo subiu, esse menino trabalhou na JB, trabalhou todo mundo. Por isso é injusto apontar o dedo para dizer que esta ou aquela emissora é lixo, é isso, é aquilo. Porque são profissionais de todas as áreas que buscam os seus caminhos. Então, quando o helicóptero subiu, mostrou no alto do morro as casamatas dos bandidos. Ou seja, até de alvenaria, umas até de plástico, outras sei lá do quê, em que o cara fica lá em cima olhando para poder atirar, para poder jogar fogos para cima, para dizer a polícia está chegando e os caras fugirem. Então nós só vamos mudar esse país, não é com rivalidade. Não é apontando o dedo, dizendo, porque eu não sei nem o nome dos partidos do dia de hoje todos, mas digamos, democratas, o PSL, o PT, o PDT, o P não sei do que. Lá tem gente, infelizmente, que não deveria estar, em cada um desses partidos, gente lutadora, e que às vezes não tem oportunidade, e gente boa. O grande desafio é transformar essas pessoas em gente boa e prender os bandidos mesmo. Não é dar tiro, não resolve. Não resolve. A gente já dizia desde o início que não adiantaria e não adianta. Adiantou alguma coisa? Diminuiu a criminalidade em alguma coisa? Com facilidade de armamento? Pelo contrário, você recebe, eventualmente um ou outro pode até se defender, mas a grande maioria é roubada. E roubada por bandidos. Então, essa reflexão eu gostaria de deixar nesse penúltimo programa. Amanhã é o último. Amanhã eu faço alguns agradecimentos, vou filosofar um pouquinho mais, vou fazer o dom que Deus me deu, que na verdade, se possível for, unir as pessoas. Sei da minha limitação, sei da minha pequenez, e não pretendo ter mais talento do que outros que são muito mais talentosos do que eu. Até porque sei que inútil, o tempo é curto, a vida é curta, e cada um tem de fazer aquilo que puder fazer pelo outro. Assim, a gente um dia terá caminho. Deus permita que com muita saúde, com muito sucesso e com muita compreensão. Até amanhã, às 16h, o último programa. Se puder prestigiar, por favor. Fique com Deus.